Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos de iluminação para estúdios fotográficos profissionais. Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Olá, sejam bem-vindos a mais um PhotoPro TV, com mais uma dica do JET. Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, a todos que participaram agora do nosso último evento, Photoshop Conference. Realmente foi sensacional. E a minha dica de hoje é especial. Eu estarei ensinando como você transformar uma foto, em avatar. Tipo assim, vamos usar o termo avatarizar. E como é um tutorial um tanto que extenso, vai ser dividido esse tutorial em 2 episódios, ok? Estarei agora, o primeiro episódio, ensinando alguns detalhes de como você criar as distorções e deformações. E na segunda parte será a parte do acabamento, certo? O Avatar, todo mundo já deve ter assistido, o filme sensacional. Sabemos que foi feito em 3D. E todo mundo ficou tentado, obviamente depois do filme, em querer transformar a foto de um colega, do irmão, da namorada, ou a própria fotografia sua, num avatar. Só que um avatar não é só você esticar as orelhas, pintar de azul e colocar umas manchas. Na verdade, você tem que pesquisar, estudar, ver todos os detalhes possíveis para você poder acrescentar em sua foto. E outro detalhe que é interessante também, você mesmo produzir essa foto. Ou seja, a referência que você encontrou ficar coerente com a foto que você vai fazer, ok? Então, eu antes de começar a fazer esse avatar, eu pesquisei na internet e vi várias referências, prestei atenção nos desenhos das manchas, na posição, em tudo. Daí, então, fiz a foto, e a foto que eu tenho nesse momento é essa aqui que vocês estão vendo. Obviamente, como vocês veem aqui, essa foto é do meu filho, Eu tive sorte que já ele está com as trancinhas, Que é bem característico do avatar. E o final dela vai ficar dessa forma. Ficou legal, não é? E qual foi o início de tudo isso? Primeira coisa. Primeiro, eu tenho que trabalhar na região dos olhos. Nós sabemos que o avatar ele tem os olhos um pouco separados. Então, para fazer essa separação, eu vou pegar essa ferramenta de seleção e vou selecionar em volta dos olhos aqui. Isso aqui na minha imagem, ok? Em seguida, eu vou entrar no filtro de distorção chamado Liquify, ok? Eu vou colocar o tamanho do brush aqui, por exemplo, com 500. É importante que essa área do brush, ele pegue toda essa área aqui, esse raio entre o olho, a sobrancelha e toda essa parte, essa mira que tem no meio do brush, é bem que ela pegue bem na menina dos olhos aqui, ó. Por quê? Porque quando arrasto, todas as partes vêm juntas. Note que aqui eu estou arrastando só a parte do olho, eu posso aumentar um pouco a densidade do brush, nesse caso aqui, olha, e quando eu faço o mesmo movimento, eu consigo pegar áreas maiores. Então, nesse caso, eu vou afastar os olhos de forma bem sutil, um de cada vez, sempre pegando no centro dos olhos. Note que fica estranho, mas não se preocupe, porque realmente isso faz parte, que você vai começar a distorcer a foto, ok? Então, nós vamos fazer por partes. Primeiro, eu vou separar os olhos como eu fiz aqui. Daí eu dou OK e volto na imagem normal. O avatar, no caso, ele tem, na verdade, não é os olhos que são grandes, mas sim o interior dos olhos. Então, para fazer com que esses olhos cresçam, o que eu faço? Eu vou fazer uma cópia dessas partes internas dos olhos. Eu vou pegar uma seleção elíptica, e vou selecionar as 2 partes internas aqui do olho. Vou dar um Command J para criar uma cópia. E agora aqui, como vocês veem, eu já tenho aqui os olhos numa camada separada, ok? Uma vez que eu tenho separado já esses olhos, eu volto novamente no filtro Liquify. Perceba que agora os olhos já estão aqui, ok? Eu vou dar Command mais para mim poder aumentar os olhos dentro. E eu vou usar uma outra ferramenta de distorção Liquify para que eu possa fazer com que esses olhos eles se expandam, que é essa outra, que é a Blot. Se eu quiser visualizar a minha imagem, como ele está numa camada separada, e eu quero, por exemplo, visualizar a imagem que está no layer de baixo, eu posso ativar essa parte, Show Backdrop. Ok? Aí,
Essa ferramenta que eu usei, eu posso configurar ela aqui também no tamanho de size. É importante que ela fique um pouco maior do que o olho. E clico bem no meio, olha lá, e começo a aumentar. Note ela aqui clicando, olha lá, ela aumenta, né, os olhos. E eu já tenho os olhos bem maiores do que o normal. Volto e dou OK. Tá. Agora os olhos eles estão enormes, mas só o centro. E eles estão um tanto que escuros. Eu posso resolver essa situação entrando no ajuste de curves, aumentando um pouco as curvas e fazendo com que os olhos ele fiquem um pouco mais claros, tá vendo lá? Então eu tenho os olhos um pouquinho mais claros. Mas eu tenho outro problema aqui em cima, que essas bordas redondas dos olhos passaram as pálpebras aqui. Então, para fazer com que ela fique dentro dos olhos, eu crio aqui uma máscara de transparência. Só clico aqui, pego o pincel com a tinta preta e oculto essa parte aqui com o pincel. Anote que, lá, que eu consigo trazer novamente as pálpebras aqui sobre os olhos grandes. Corrijo até algumas possíveis áreas aqui que ficaram com os defeitinhos, olha lá, pareceram branco e tal. Aí eu posso ainda usar a ferramenta Burn para escurecer um pouco também os olhos que ficaram um pouco claros demais. Aqui na imagem do olho, passo aqui em cima para poder escurecer essa região do olho. Os olhos do Avatar também é um tanto que amarelado, tipo um amarelado indo para o esverdeado. Então, nesse caso, eu posso criar essa cor, né, lá, aqui no meu Color Pick, e posso usar, então, o meu pincel com o modo Color. Quando eu passo o pincel sobre a imagem, lá, ele deixa amarelado. Porém, vocês percebem aqui que como os olhos estão num fundo transparente, a cor está vazando, né? Então, para que isso não aconteça, um truquinho é você dar um lock, ou seja, travar a transparência na camada, aqui no layer. Daí, quando você faz isso, ó lá, você vai pintar somente os olhos. Note que eu já tenho o tom aqui, então, né, lá, amarelado, do jeito que eu quero. Eu posso usar também a ferramenta Burn para me escurecer algumas áreas aqui, lá, porque ficou muito claro, né, para ficar um pouquinho mais interessante. Então, nessa hora aqui eu já tenho os meus olhos grandes, como os olhos do Avatar, né, que são bem enormes. E agora essa parte do nariz. A região do nariz, na verdade, também como os olhos se afastaram, também ela nós vamos alargar essa parte. E na verdade ele é como se fosse um triângulo de ponta cabeça. Então nós selecionamos essa região aqui do nariz, essa parte entre os olhos. Voltamos novamente no nosso filtro Liquify, ok? E para que não aconteça nenhuma deformação nessa região aqui, eu protejo, por exemplo, essa parte dos olhos com uma máscara. A máscara dentro do Liquify é essa primeira ferramenta, essa ferramenta Freeze Mask. Você protege essa área dos olhos, ok? Em seguida você muda para essa primeira ferramenta aqui, podemos aumentar um pouco o brush. Aí você começa então a afastar, alargar o nariz, com muito cuidado. Lembre-se que você tem que imaginar que existe um triângulo aqui de ponta cabeça, então essa parte ela tem que ser maior e você tem que ir ajustando aqui a parte inferior do nariz. Não exagere muito, faça aos poucos, aí você dá OK, lá você vai ver que você já conseguiu então essa parte. Esses olhos aqui agora eu posso achatar com a imagem, eu seleciono as duas camadas, pressiono Command E e eu já tenho a camada aqui achatada, legal. Nos cantos do nariz também, quando você observa a imagem de um avatar, ele é bem marcado, né? Ele tem uma saliência, é bem visível a saliência da sombra que tem em volta. Para criar essa saliência, o que eu faço? Eu posso pegar a ferramenta, qualquer ferramenta de seleção, no caso aqui a ferramenta laço, e vou demarcar essa lateral do nariz aqui, ó. Desse lado, aperto o Shift para acrescentar a seleção e também faço de outro lado. Uma vez que eu tenho essa parte selecionada sobre a imagem, novamente eu pressiono as teclas Command J. Command J ele vai fazer uma cópia dessa parte selecionada da imagem. Como eu tenho essa imagem numa camada sobreposta, eu posso agora escurecer os tons. Eu vou lá em Mesh, ajuste e use Curves. Aí as curvas elas vão escurecer um pouco a camada, ok?
Aí eu venho no Filter Blur, coloco o Gaussian Blur para desfocar a imagem. Ela perceba lá que eu já consigo criar um sombreamento nas laterais do nariz. Posso usar a borracha para corrigir algumas partes que não me interessam, no caso aqui e aqui que saiu errado. Achato novamente essas duas opções. Volto para a ferramenta Burner e posso ainda salientar algumas partes que eu achar mais interessante. Então, nesse caso, lá, eu já tenho, então, o nariz e os olhos. Voltaremos daqui a pouco. Voltando então aqui ao nosso tutorial, nós conseguimos então criar os olhos e alargar o nariz, que é umas partes principais. A outra característica importante do avatar são as orelhas. Bom, nessa foto aqui eu não posso simplesmente ir lá no Liquify e esticar essas orelhas. Por quê? Porque elas estão muito próximas ao cabelo e a parte da face. Então, uma alternativa que eu encontrei foi fazer uma cópia dessas orelhas. Então, aqui eu já criei uma seleção aqui no Patch, ok? E, novamente, Command J, para que eu crie aqui, então, criasse as orelhas numa camada separada, ok? Tá. Qual que é a vantagem de eu ter essas orelhas separadas numa camada? Que eu posso agora ampliar essas orelhas e rotacioná-las. Então, eu pego a ferramenta de seleção, vou selecionar essa orelha da esquerda aqui e vou ampliar ela um pouco. Ó lá. Ampliei, né? Não muito, posso rotacionar ela, colocando a ferramenta dessa forma e posiciono ela mais ou menos como eu quero que ela fique. E dou um Enter. Faço o mesmo passo na orelha da direita, né? Amplio ela, procurando estabelecer a mesma largura, né, da outra. Rotaciono também a minha orelha aqui e tal. Ok. Depois que eu fiz isso, então, agora eu vou no Liquify. Note que os layers estão separados, né? Eu vou lá novamente no Liquify. E agora, com essa primeira ferramenta de distorção aqui, que é a Warp, eu vou diminuir aqui um pouquinho o brush, mais ou menos na espessura da orelha aqui, olha. E vou puxar ela um pouco. Olha lá, puxa aqui e aqui. Sempre lembrando que se eu quiser ver o fundo, eu ligo o background, eu consigo visualizar como que está ficando as orelhas aqui em relação ao layer de baixo. Feito isso, ok. Então, lá já tem então as orelhas do tamanho correto e tudo mais. Porém aqui ficou um defeitinho, né? Tanto desse lado como desse lado. Como eu rotacionei as orelhas, ela adentrou a face. Isso pode ser resolvido com máscara. Eu coloco uma máscara de transparência, ok? Olha lá, pinto de preto aqui e nesse momento, olha lá, eu faço que a parte da face volte novamente como era originalmente, olha lá. Então, é como se as orelhas grandes estivessem realmente colocadas no lugar corretinho. Legal, eu já tenho as orelhas e tenho os olhos. Alguma coisa, dependendo da foto, pode acontecer o seguinte também, algumas falhas, por exemplo, na textura da pele aqui, que você pode corrigir com a ferramentinha Patch Tool. Simplesmente você arrasta sobre a imagem, né? Você arrasta as partes com defeito aqui e você pode ir corrigindo elas, né? Conforme você achar necessidade. Enfim, feito aqui, eu posso agora também afinar um pouco. Eu vou achatar a orelha, né? Com o rosto e posso novamente ir no Liquify e afinar um pouco aqui essa parte do rosto, né? Então, nesse caso, é bom que eu amplie bem os brushes, diminua a densidade, né? Para que não mova muitos detalhes da imagem. E com muito cuidado, olha lá, eu afino essa parte do rosto. Desligo o Show Background para não... Então, eu consigo afiná-la com muito cuidado. E eu vou ter, então,
essa forma pronta da distorção do avatar. Bom, pessoal, nesse episódio nós vamos ficar por aqui, ok? No próximo episódio, então, nós iremos fazer o acabamento, onde iremos deixar o avatar azul, colocar as manchinhas e fazer todos os outros efeitos no acabamento que vai ficar legal. Se você tiver dúvidas, sugestões e quiser nos enviar um e-mail, podcast@fotopro.com.br ou seguindo pelo meu Twitter. Até a próxima dica.